Olá pessoal, meu nome é Paulo e hoje eu vou estar falando de rede de computadores, rede estruturada e wireless, né? Vamos estar dando uma pincelada, uma passada em alguns tópicos, mesmo porque para nós falarmos de redes tanto estruturada quanto a rede sem fio, que é o wireless, é bem extenso o assunto e bem complicado. Claro que para aqueles que ainda não têm o conhecimento ou que porventura estão pensando em criar uma rede pequena, média ou até grande, uma grande porte, então essa palestra ela vem aqui mostrando algumas definições e é o início base para que o usuário ele consiga, ou o estudante, né, consiga começar a caminhar, tá ok? Nós iremos iniciar falando sobre os componentes físicos, falaremos também um pouco sobre topologias, classes de endereçamentos de IP, camada OSI, protocolos, definição, segurança, um pouco sobre interferências, cascateamento, imagens e uma conclusão, tá ok? Então, inicialmente, irei aqui no tópico componentes físicos, né? Aqui nós temos como componente físico, né, básico, né, que eu coloquei algumas imagens, e pode nos mostrar aqui o seguinte, alguns aqui logo na parte esquerda superior nós temos os conectores RJ45, aqui está simbolizando os cabos, tá? Os cabos UTP, porém tem um detalhe, eu fiz questão de colocar essas cores aqui, porque cerca de 8 anos atrás, eu numa certa empresa, eu estruturei uma rede. Porém, tem um detalhe, eu usei somente os cabos nas cores azul desse dispositivo aqui. Hoje vocês podem estar percebendo que existe uma diversidade aqui de cores, ou seja, é mais diversificado. Você pode escolher cores para os seus cabos para definir quais são os pontos que tem talvez um nível de prioridade. Então você pode colocar um determinado equipamento na sala do chefe, por exemplo, é o que liga o vermelho, ou o que liga o grande servidor principal é o vermelho ou é o verde. Então essas cores elas vêm a facilitar o profissional de modo a estruturar melhor a identificação da sua rede, tá? Em contrapartida, aqui ao lado direito, nós podemos observar que aqui existem algumas anilhas. Essas anilhas elas servem para identificar o ponto da rede, ou seja, desde o switch ou do patch panel, onde é saído, você pode enumerar através dessas anilhas, tá? Que vão ficar ali definidos como identificação do ponto da rede. Ou seja, ela parte de um local, que é o CPD, o Centro de Processamento de Dados, onde fica ali o servidor, porém ali nós temos um rack, né, com patch panel, com switch, e você vai definir as máquinas e estações por este número, para você futuramente, para o profissional, quando for fazer algum atendimento na máquina, vamos dizer que a rede apresentou algum tipo de problema, e ele o primeiro passo é colocar um LAN teste em uma das pontas e verificar se o sinal está passando corretamente. Então, para que seja facilitado essa comunicação e o profissional não ficar imaginando qual é o outro ponto do mesmo fio, então ele identifica com números. Com números ele vai saber que se é o número 1, pode estar no terceiro andar, ou no segundo andar, ou na próxima sala, mas se lá estiver o número 1, significa que faz parte do mesmo cabo. Aqui ao lado esquerdo inferior, nós já vemos uma imagem de um patch panel, que nos permite fazer também uma organização. Tá? Essa organização, ela se dá justamente, como eu falei anteriormente, a organização é primordial para quê? Para o ajuste na hora de um helpdesk, até mesmo na hora da identificação do ponto de rede. Aqui nós vemos um switch, tá? Aqui nós temos um switch, que funciona na função de um roteador ou não, dependendo da característica da rede que o profissional tem na rede local. Então aqui o switch é o que liga diretamente a porta
vamos dizer assim, RJ45, diretamente no micro aonde está a estação, ok? Onde se encontra na seção ali a estação. Aqui nós temos aqui o inverso, ou seja, a parte traseira de um patch panel, e ele já está crimpado. Observem que ele está organizado e existe uma forma de crimpagem. Claro que em uma palestra fica muito difícil de nós definirmos como que seria esse padrão, se é um padrão 568A, 568B, que são as definições das conexões dos conectores aqui mencionados RJ45, certo? Mas aqui dá uma ideia de organização de como já está partindo a crimpagem desses cabos. Aqui na página seguinte, pessoal, nós vemos também um rack, né, um pequeno armário que comporta aqui, pode ser comportado um patch panel, ou um switch, ou 2 switches, eu não sei o tamanho, a dimensão exata desse patch panel, mas provavelmente ele pode comportar um patch panel e um switch perfeitamente. Isso é independente de ser qual a quantidade de porta, ok? Aqui ao lado nós já vemos um rack maior, vamos dizer assim, um armário que já comportaria vários switches e vários patch panels dentro daquela organização mencionada anterior. Aqui nós temos ao lado direito um alicate de crimpagem, ou seja, essa ferramenta ela é muito utilizada para quem trabalha diretamente com rede. Sem esse tipo de alicate é praticamente impossível que façamos aquela conexão, ou seja, a crimpagem correta dos fios, dos pares dos fios dentro do conector. Por isso está sendo mencionado aqui, está sendo mostrada a imagem de um alicate de crimpagem. Outra ferramenta que eu gostaria também de mostrar é esse LAN test. O LAN test ele funciona da seguinte forma: uma vez a rede estruturada ela lançada seus cabos, fica difícil do profissional definir se o conector ele foi conectado perfeitamente, ou seja, sem erro, dentro das suas cores, dentro dos seus padrões, que é 568A, 568B, e nesse caso o LAN test ele serve para nos informar, tá? Crimpamos um dispositivo deste em uma ponta e carregamos o outro para no caso a ponta oposta. E nesse caso será aqui definido qual é o padrão que foi feito a leitura e vai nos definir se realmente aquele cabo foi crimpado perfeitamente, ok? Aqui nós temos, pessoal, um access point, tá? Pode funcionar também na função de um roteador, de vamos dizer assim, de um repetidor de sinal, dependendo da característica e o modelo do access point, tá? Funciona também como rede local, caso tenha algumas entradas, eles podem funcionar tanto wireless, nesse caso que nós vemos aqui as antenas, como podemos também trabalhar com ele estruturado, ou seja, possivelmente esses tipos de access point ele vem com 4 portas atrás e comporta assim alguns micros interligados, tá, ok? Via cabo, né? Estruturado. Vamos agora falar de algumas topologias. Eu não coloquei todas as topologias, mas algumas que são usadas, né, nas nossas redes, que nós ainda achamos em algumas empresas, alguns lugares aí que fazemos o nosso trabalho de técnico. Então, de suporte, vemos aqui o barramento, tá? É uma topologia de rede. Nós temos aqui do lado direito a topologia estrela. Temos também a anel, que simboliza aqui em forma de um anel, né? E nós temos a malha, que vocês verem aqui entrelaçada, né? Essa como é que se diz? A topologia utilizada. Normalmente, nas redes que nós vemos, algumas delas, principalmente quando não é feito por um profissional que é conhecedor de topologias, nós vemos uma junção de topologias, ou seja, é uma mistura de barramento com estrela, com anel, malha, fica praticamente uma junção de topologias, ou seja, ela fica eu vou usar o termo assim, híbrida, uma mistura entre topologias, tá, ok? Vemos aqui também nas classes endereçamentos de IPs. Conforme eu iniciei o tópico, eu mencionei que é praticamente impossível em uma palestra nós mostrarmos como funciona de fato o
o endereçamento de classes de IP. Porém, nós não podemos deixar de mencionar que existem algumas classes, né, de IP que quem lida com rede, ou seja, quem trabalha, o profissional que trabalha com rede, ele vai ter que ser conhecedor de classe A, classe B, classe C, temos DE, que não foi nem mencionado aqui nessa imagem, porém, essa aqui é uma estrutura que nós podemos ver que a A ela tem uma inicialização de 10.0.0, né? E aqui nós temos 10.0.0.0, com uma combinação aqui de uma máscara de subrede padrão 255.0.0.0, e assim vai. A notação da CIDR, que é o /8, no caso da B, /16, e na C, /24. Números de redes, a A ela comportaria 126, a B 16.382 e a C 2.091.150. Os números de IPs, pessoal, é extenso, 16.777.215, a B já no caso 1.048.576, a C 65.535. E IPs por rede, aqui sucessivamente vem o número de quantidade, né? Então vocês podem observar que isso aqui, pessoal, existe um fator que nós devemos levar em consideração, que é a faixa de endereçamento IP. Você não pode que uma rede se comunique com IPs diferenciados de classe. Ou seja, se você tem uma rede baseada na classe A, você vai ter que usar esse tipo de endereçamento aqui, que é uma classe que ela tem uma numeração de tanto até tanto. A B, o mesmo processo, e a C, o mesmo processo. Sendo que isso aí, pessoal, deveríamos ter, eu creio que o profissional que trabalha com isso, ele deverá buscar atualizações e buscar também informações de como isso é feito perfeitamente. Como eu mencionei anteriormente, uma palestra fica praticamente inviável para que a gente informe ou ensine, mostre como funciona cada classe de acordo com cada parâmetro de máscara e subrede, número de redes e IPs por rede, tá ok? Vamos passando aqui e eu vou estar mostrando agora para vocês alguma coisa sobre a camada OSI. Nós temos o que é chamado de camada OSI. O que é isso? É o que rege todo o funcionamento de uma estrutura de rede. Pode ser qualquer tipo de rede nesse caso. Nós temos aqui a aplicação, que ela é o processo da rede para aplicações, tá? Nós temos a apresentação, que é representação de dados. No caso aqui, estou até referenciando, preocupa-se com problemas de aplicações. Temos sessão, que comunicação entre hosts, né? Transporte, conexão ponto a ponto. Rede, endereçamentos e melhor caminho. Preocupa-se com problemas de transporte de dados e acesso aos meios. E a parte física, transmissão binária, fios, conectores, voltagens, taxas de dados e assim vai. Aqui é o seguinte, pessoal, o correto funcionamento dessa camada é vista em aulas extensas, porém ela é dedicada também devido ao melhor conhecimento de como se propaga os dados na rede. Por exemplo, a importância da saída e a importância da chegada ao destino e assim a certeza de que o dado chegou em condições ou não. Ou seja, toda a camada OSI ela é responsável por todo o momento, desde o início até o final da chegada da informação ao destino. Tá ok? Então, seria uma situação vamos dizer assim, bem extensa, está explicando cada opção, mas na realidade o bom profissional ou profissional preocupado com a sua, vamos dizer assim, com a sua carreira, ele tem que estar atento a esses detalhes aqui, tá ok? Protocolos. Um protocolo é um conjunto de regras e acordos, né, entre duas ou mais partes que desejam comunicar-se. É um procedimento que estabelece um link de comunicação entre dois computadores. É um tradutor entre dois computadores. O protocolo padrão para o ambiente de redes é o TCP/IP. Bom, nesse caso aqui, pessoal, nós já falamos anteriormente de classes de endereçamento IP, que é aqui o conjunto, né, de classes e alguns protocolos que rege toda essa parte
dentre, vamos dizer assim, a parte de comunicação entre as redes e vamos dizer também que é o procedimento que estabelece um link, né, de comunicação, que é também um tradutor e vamos dizer assim, que é o padrão, que é esse TCP/IP, que é o padrão de ambiente de redes, que é o nosso TCP/IP, conforme já foi mencionado, tá ok? Aqui agora, pessoal, nós vamos estar falando de definição. A definição da rede que eu posso passar para os senhores é o seguinte: um enlace direto, sem dispositivos intermediários, que, poxa, porventura o que deveria ser isso? Poderia ser um computador que já está ligado em um ponto, um switch, um hub, que hoje já está até em desuso, mas um switch, ele já não deixa ser, ou seja, não precisa necessariamente de outros periféricos ou dispositivos para que seja caracterizado como um enlace direto. Nós temos aqui também um enlace ponto a ponto, um enlace também conhecido direto. Porém tem um detalhe: então, o enlace direto ponto a ponto, o enlace direto, né, no caso enlace ponto a ponto, ele liga somente dois dispositivos, compartilham o enlace. Ou seja, se você criar um cabo crossover, um padrão, por exemplo, 568A, outra ponta 568B, você vai ver que você acabou de criar um cabo crossover e você, fazendo uma configuração de classe de IP, você já vai ver que você já consegue comunicação entre os dois micros. Então, esse exemplo aqui é simbolizado por isso, tá? Por essa informação. Ela está querendo retratar essa informação, que somente dois dispositivos compartilham o enlace, tá ok? Agora, o enlace multiponto, esse aqui, pessoal, é o mais comum. Por exemplo, mais de dois dispositivos compartilham o enlace, ou seja, várias máquinas, várias estações estão interligados uniformemente, ou seja, cada um dentro da sua classe, né, dentro do seu IP, porque os mesmos IPs eles vão gerar conflitos, então estariam compartilhando aquela rede. Esse é o fato de dizer que são o enlace multiponto. A definição também, pessoal, de LAN, que é Local Area Network, geograficamente se encontra dentro de um mesmo prédio físico, não ultrapassa o muro físico da organização. O que vem a ser isso? É um prédio, um local, que ela não tem a expansão, ou seja, ela não define outro compartimento físico, e sim está alocado somente num determinado espaço físico, tá certo? Ou seja, no mesmo prédio. Nós temos a MAN, Metropolitan Area Network, geograficamente conecta computadores que estão a alguns quilômetros de distância. Isso aí se vocês começarem a observar, nós já estendemos mais um pouco essa rede. Essa rede agora ela já não é uma rede local. Ela agora se trata de uma MAN, que ela já ultrapassa alguns quilômetros de distância, certo? E temos também aqui a WAN, que é o Wide Area Network. São redes que conectam computadores que estão distantes uns dos outros, independente da região geográfica, ou seja, cidade, país, continente, que estes se encontram. Então, pessoal, o que vem a ser uma WAN? Uma WAN é aquela que nós praticamente vemos que se tratando de quê? De redes internacionais, porque no caso aqui está referenciando continente, país e cidade. Então, entendemos que falamos agora de uma rede de grande porte, ou seja, que ultrapassa toda essa dimensão que falamos anteriormente, ok? Quanto à segurança, vamos estar olhando aqui. O Wi-Fi é um tipo de rede sem fio, onde permite, por meio de ondas de rádio, conectar-se à internet e transmitir dados de dispositivo para outro. O Wi-Fi é a rede sem fio mais utilizada no mundo, pois tem uma boa criptografia, né, o AWPA, WPA2, o WAP-PSK, o WAP2-PSK e a WEP. A criptografia, a criptográfica mais usada é a WAP, o WAP2 e o WAP-PSK, o WAP-PA2 e a PSK. Que garantem uma boa segurança para a rede, né? O Wi-Fi pode ter um alcance muito grande, mas isso vai depender do aparelho transmissor da rede.
Bom, eu queria fazer uma observação aqui, pessoal. Essa web, a informação que nós temos, ela que é menos segura. Então, é por isso que está sendo referenciado dessa forma. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, é que agora, falando do Wi-Fi, ela já é uma rede sem fio, conforme mencionado. Porém, tem um detalhe, existe alguns fatores que impedem uma boa taxa de transferência e conexão entre máquina servidor e máquina cliente, que é o usuário final, tá? O usuário ali local. O que acontece? Paredes, vidros, aquários, talvez ar-condicionado, motores, geradores, isso pode causar interferência em sinais de rádio, que no caso também, né, se trata de Wi-Fi, que é uma rede sem fio. Aonde propaga sinal, tiver essas impedâncias aí que nós comentamos, isso pode ser que vá interferir no sinal que vocês estão usando, ok? Agora, aqui está escrito no final, o Wi-Fi pode ter um alcance muito grande, mas isso vai depender do aparelho transmissor da rede. Conclusão, se você tem um bom equipamento, um bom roteador ou um bom repetidor de sinal, claro, de característica baseada em uma plataforma realmente de servidor, você vai ver que você não vai ter grande problema. Agora, se você utilizar equipamentos baratos, mais para uso doméstico, em uma rede de grande porte ou médio porte, você também vai observar que você vai ter problemas, vai ter dificuldade de gerenciar esta rede, ok? Interferência, pessoal, eu acabei de falar aqui agora que a interferência ela pode se dar ao fato por motores. Existem regras, né, do padrão da BNT mesmo, que ela diz que ela tem que ter alguns centímetros afastado, pelo menos 30 centímetros afastado de cabo de energia elétrica, de motores, tem que passar tem a certa distância. Por que isso, pessoal? Porque isso tudo vai gerar interferência eletromagnética, ou seja, o dados vai sair do determinado local, mas não vai chegar no destino, certo? Então, a gente tem que ter essa certa preocupação em onde e quando vamos passar os cabos, se vai ser próximo a local de gerador, de ar-condicionado, ou de fio elétrico, fio de alta tensão. É bom acompanhar isso, porque na realidade, uma interferência dessa, ela pode cair toda a sua rede. E depois você vai observar que fica difícil de você localizar. Uma vez uma rede de grande porte sendo instalada, você vai ver que um ponto ele está em determinado local de restrição, e você vai ver que a rede pode ficar comprometida em alguns pontos devido a essas interferências em uma estação ou num equipamento, um switch que esteja próximo a ela. Tá ok? O cascateamento que eu quero referir aqui, pessoal, é que independente de qualquer situação, ou seja, de qualquer projeto, você inicialmente começou com um access point ou com um switch, mas você fazendo as devidas configurações, vocês vão poder verificar que vocês poderão cascatear, ou seja, interligar outros periféricos, outros switches ou roteadores, né, nesta mesma rede. Claro, obedecendo aquele padrão de IPs que tem que estar na mesma classe e na mesma máscara de rede, a não ser que você vai criar sub-redes ou outras redes, né? Aí você sim vai poder administrar da forma como você quer. Mas o cascateamento que eu estou me referindo neste momento é aquele cascateamento que em determinado local precisa chegar a alguns pontos de rede. Então você não tem como chegar, mas você tem uma porta disponível, então você vai criar um cabo que vai chegar até aquele ponto e você vai ligar o outro switch e assim vai fazer o cascateamento. Também, se não for através de cabo, você pode agora estar fazendo isso também através de repetidores de sinais. Alguns switches oferecem alguns access points, né, switches oferecem essa opção de repetidor de sinal, tá certo? Aqui, pessoal, eu quero mostrar agora algumas imagens, né, de uma rede bem organizada. Conforme vocês podem observar, ela está bem organizada. Aqui eu tenho logo na parte superior à esquerda uma rede que está totalmente confeccionada, foi projetada e identificada, né? E vocês verifiquem que ele está muito bem organizado. Aqui também outra rede organizada, ou seja, dentro de um armário, de um rack, né, maior, e vocês percebem que
é muitos cabos interligados, tá? Aqui, idem. Aqui embaixo, ó, referenciamos o que? Uma rede com alguns fios até de cores diversas, né? Vocês verificam vermelho, branco, verde, laranja, amarelo, azul. Por que isso? Lembrem-se que eu comentei anteriormente que é bom nós colocarmos, por exemplo, os servidores com vermelho. Por quê? Vai ser caracterizado de que meus servidores estão com vermelho, ou as cores que os senhores acham que devem ter. Eu estou falando no meu caso. Mas os senhores podem observar a importância da organização disso aqui. Imagina um cabo desse que está partindo para um local e vocês não sabem de onde sai aqui nem de onde chega. Então isso, o profissional ele vai ter muita dificuldade na hora de fazer um suporte dessa rede. Mas nós estamos vendo aqui que essas imagens nos mostram uma rede totalmente organizada, ok? Agora eu vou estar passando aqui para a próxima quadro de imagens, que nós podemos ver aqui, conforme as imagens, uma imagem de uma rede desorganizada. Pasmem os senhores, mas existem, vamos dizer assim, quase 60% a 70%, vamos dizer 60% de algumas redes de pequenas e médias porte, que elas estão desta forma como os senhores estão vendo. Eu, por exemplo, eu não vou negar, mas eu já trabalhei em empresas que eu peguei uma rede neste nível, quase neste nível, também não chegou a tanto, mas ela era totalmente desorganizada. Agora eu pergunto aos senhores, teria como os senhores identificar da onde parte um cabo que vai para um determinado setor? Isso é concentrado dentro de um armário ou dentro de uma sala. Sabemos que aqui temos centenas de cabos, né? E como é que o senhor vai saber se está chegando o dado, o problema é físico ou é lógico? Será que o problema é lógico ou é físico numa situação? Primeiro passo, nós temos que ter um teste para definirmos se os dados, ou seja, se a comunicação entre os conectores estão se fazendo. Como que um profissional que pega uma rede com essa estrutura vai ter condições de fazer uma verificação desse nível conforme comentado? Então, pessoal, é muito difícil nós conseguirmos trabalhar numa rede idêntica à imagem dessa aqui, tá? Mas é aquilo, o profissional que é um profissional que é preocupado com o seu trabalho, com os dados da empresa, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar organizar uma situação dessa. Claro, isso não é fácil. Eu estou fazendo esse comentário aqui, pessoal, mas para chegar a um nível como está esse aqui, é muito difícil. Imaginem os senhores tornarem essa imagem aqui numa imagem dessa aqui. Vai ser muito diferente. Ou seja, o que eu quero dizer? O trabalho do profissional será poupado o esforço nessa condição, tá? Agora, nesse aqui, com certeza, ele vai deixar o profissional com muitos cabelos brancos, tá ok? Então, pessoal, eu tenho aqui agora a minha conclusão, que eu deixei até para colocar para os senhores, a grande funcionalidade entre os servidores, entre a rede de computadores, o benefício de uma rede de computador, tá? Aqui eu taxei como principais servidores e serviços. Nós temos um servidor de autenticação, que pode ser um proxy, tá? Um servidor de autenticação, conforme falado numa palestra anterior do Linux, nós falamos sobre o proxy. Nós temos também o servidor de arquivos. O servidor de arquivo, pessoal, é aquele onde toda a empresa vai buscar num determinado local aquele arquivo que ele precisa, onde o administrador da rede ou de sistema, ele concentra da empresa uma pasta onde pode ser pública ou não, definida por ele, aonde ele vai buscar todos os documentos que é necessário para a função do determinado funcionário. Um servidor de impressão, pessoal, ele ajuda quando? Ajuda na seguinte situação. Vamos dizer que uma empresa tenha várias salas. Essa sala, vamos dizer que tenha vários computadores dentro desta sala. Cada sala, vários computadores. Vamos dar um exemplo de 5 computadores. Automaticamente,
os senhores poderão trabalhar com um servidor de impressão, ou seja, o que é um servidor de impressão? É uma impressora de grande porte, que tenha uma autonomia de impressão, uma grande demanda de impressão, tá? E que fique concentrado em determinado local, onde que todos os servidores ou funcionários façam a impressão e que é direcionado para essa impressora. Por isso é que ela é chamada de servidor de impressão. E isso é custo-benefício. Imagine os senhores, conforme dito, 5 computadores. Se cada computador tiver que ter uma impressora, vocês verão que no final das contas, se tiver um parque de 200 máquinas, teríamos praticamente que ter quase 200 impressoras. Ou mesmo que fosse cada sala uma impressora, nós deveríamos ter mais impressoras da mesma forma. Agora, um servidor de impressão são uma ou duas apenas impressoras, que é concentrada num determinado local, onde que todos os funcionários farão a impressão e elas serão direcionados para essas impressoras. Tá ok? Um servidor de web, tá? O servidor de web pode ser um hospedeiro, onde que concentre, né, esses sites de internet. Então, você também pode ter um servidor. E é baseado tudo numa rede. Tudo isso gira em torno de uma rede. Pode ter um servidor de banco de dados, tá? Uma grande plataforma de banco de dados, de informações. Pode ser criado esse servidor. Pode ser um servidor também aqui nesse caso de DHCP. Se você não utiliza uma classe de IP, você pode definir como ele ser o gerenciador de números de IP, tá? De classes de IP e de números, né, do IP, para que não gere conflito. Um servidor de WINS, um servidor de nomes de domínio, que é o DNS, e um servidor de segurança. Normalmente as grandes empresas utilizam, né, grandes firewall, né, como servidores. E é necessária a segurança dentro de uma empresa. Portanto, pessoal, é isso que eu gostaria de comentar com os senhores. Agora, uma empresa que preza pela qualidade dos seus serviços, automaticamente, pessoal, só vai estar contratando profissionais que estejam realmente qualificados para exercer a função. Porque dentro de empresas, existem empresas que têm dados confidenciais, fórmulas, coisas que não deveriam ser buscadas por terceiros ou até mesmo dentro da própria empresa. Numa rede, eu costumo dizer que se você é o administrador de rede ou de sistema, você tem que estar preocupado com os próprios funcionários, porque às vezes o problema eles não vem de fora, eles estão dentro da própria empresa que vocês estão, porque às vezes vocês estão bloqueando ou utilizando sistemas de segurança, IP-Table, Firewall, está todo amparado com equipamentos e até mesmo com aplicações de primeiro top de linha. Mas o próprio funcionário ele está jogando contra você dentro da sua própria empresa, embora você não saiba. Então, o administrador de rede, o administrador de sistema, eles têm que estar bem atentos contra isso, contra invasões externas, que eu falei de interno, mas existe também invasões externas, que pessoas tentam entrar, burlar o seu servidor, porque existe muito entusiastas que estão ali somente para tentar fazer o mal. E hoje a questão da segurança, conforme eu estava mencionando, basta os computadores estarem interligados na rede. Se você está interligado em rede, você já corre algum risco de invasão. Se você estiver interligado numa rede e em uma internet, aí piorou mais o quadro. Você vai poder ser bombardeado, ser invadido a qualquer momento, vai ser alterados seus dados, e isso é uma realidade. Não podemos pensar que todas as redes são invadidas, mas a minha não será invadida. Então, pessoal, vamos ficar atentos, vamos buscar a atualização. A atualização que eu me refiro na parte, tanto da parte física, de materiais e equipamentos de primeira linha, quanto também a equipamentos de, vamos dizer assim, que realmente façam a diferença para o mercado. E nós podemos ver que um bom profissional que se preza e que, se identifica com a área, ele vai buscar treinamentos, vai buscar cursos. E o que eu gostaria de dizer para os senhores é que o Clube dos Notebook está à disposição de portas abertas para inscrições,
e nós nós devemos começar já algumas turmas. E informando também os senhores que o bom profissional é aquele que busca a informação, porque hoje no mercado nós temos muitos curiosos, porque é infinito as informações que nós vemos através do Google, mas infelizmente, pessoal, nós não sabemos se fontes são confiáveis. Então é aquilo que eu gostaria de deixar bem claro. O bom profissional é aquele que busca informações, porque a teoria, pessoal, eu sempre gosto de afirmar e definir esse tópico. A teoria ela é muito importante para um técnico, para um profissional, mas a prática ela é primordial. E nesses treinamentos que eu me refiro de rede ou de qualquer área, Linux, hardware, você tem que entender uma coisa, que se você é conhecedor da teoria, você também vai precisar da prática, porque a prática, ela sendo vista de longe ou por outra pessoa que entende, ela é fácil. A gente consegue assimilar aquela prática. Mas quando nós partimos para a prática e tendo só a teoria, vocês vão verificar, os senhores verificarão que a prática ela é uma realidade totalmente diferente. Mas eu gostaria de encerrar falando o seguinte: a teoria ela é importante, a atualização ela é importante, porque nós como técnicos de suporte, nós dormimos atualizados e acordamos desatualizados. Então, fica aqui a mensagem. Vamos nos atualizar, vamos tentar procurar fazer o melhor, porque o profissional que sobressai no mercado é aquele que realmente tem posse de informação. Tá ok? Então, vou estar encerrando essa palestra, lembrando mais uma vez que o Clube do Notebook está com os cursos abertos e provavelmente estaremos nos vendo aí numa sala de aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.